Que a Netflix produz alguns animes mais ou menos, isso a gente já sabe. Mas de vez em quando alguns se sobressaem, são melhores, mais bem contados e com uma história que te prende, que foi o caso de Nanatsu. A gente tinha um protagonista legal, com uma história misteriosa, personagens cativantes e muitos pontos em abertos no anime. Mas de repente a coisa começa a mudar um pouco, e é aí que a gente entra. Quando Nanatsu começou a ficar ruim? Eu comecei a pensar sobre isso desde que a gente fez uma live, há mais ou menos uma semana atrás, onde surgiu esse trecho aí. Inclusive, Té, valeu pelo assunto de vídeo. Mano, eu desanimei do mundo dos animes quando saiu Nanatsu no Taizai. Eu desanimei daquilo. Inclusive, eu faço live, me acompanha aí segunda, quarta e sexta, de vez em quando de fim de semana. Mas voltando ao assunto, Nanatsu no seu início foi um baita de um anime bom. E tem muita gente que diz que o anime decaiu por causa de censura, por causa de animação, mas a verdade é que não foi só um motivo. Primeiro, sim, surgiu a censura. Segundo, a animação também decaiu. Mas o maior problema, pelo menos na minha opinião, foi a história. E você me pergunta, por que foi a história? A gente tinha mistérios e coisas que precisavam ser explicadas. Eu lembro do começo da história do anime, como ele te prendia. E a trilha sonora, que mesmo não sendo foco, fazia com que cada cena fosse um pouquinho mais emocionante. Lembro das teorias sobre o passado de cada um dos 7 pecados, e o desenrolar da história foi perfeito. A primeira temporada foi perfeita. A apresentação daquele mundo e toda a mitologia que ainda não tinha sido explorada fazia com que a gente ficasse cada vez mais obcecado com o que eles tinham a oferecer. E a segunda, caramba, eu não tenho palavras pra segunda. Scanor vs Starossa me dá arrepios até hoje. A segunda temporada pra mim é simplesmente a melhor temporada de todas. E também a gente tem a introdução do Scanor, que pra mim é o melhor personagem de todo o anime. Toda a história envolvendo demônios, fadas, mandamentos e pecados, você não sentia que se perdia entre eles, ou que um desses personagens estavam sendo desperdiçados. A introdução dos mandamentos pra mim foi o pico do anime todo. Moleque, ver cada um daqueles bichos e os poderes que eles tinham era tenebroso. Eu lembro o terror que o Starossa metia, o terror que os Eldris metia. E como todos os outros, também davam um apavor em todo mundo. Mas beleza, até agora eu só falei de coisa boa. Eu já falei da primeira, eu já falei da segunda e, infelizmente, agora vem a terceira. Acredito que o maior causador dos problemas da Netflix com Nanatsu. A gente volta pro primeiro motivo que eu disse lá no começo, a censura. E é muito estranho porque eu pesquisei, mas pelo que parece não tem um motivo claro. Não se sabe se foi o estúdio ou se a TV Tóquio quis assim. E realmente as informações sobre isso são um pouco confusas e nada muito concreto. É triste dizer, mas a partir da terceira temporada, a censura é o menor dos males. A gente tem uma troca de estúdio, uma troca de dublagem que inclusive foi bem triste pra mim. Eu não curti. Os personagens perderam muito a personalidade. O maior exemplo que eu tenho disso é da Diane. Tudo bem, eu lembro. Era época de pandemia. As coisas estavam difíceis, mas eu acho que uma troca de dubladores não ia melhorar nada. E o mais engraçado é que isso não aconteceu só uma vez. A gente teve isso na segunda temporada e depois uma troca definitiva na terceira, o que foi decepcionante. Então, ou seja, Nanatsu foi de um dos melhores animes dublados da Netflix pra literalmente uma trocação infinita de vozes, dublagem no caso, né? Mas tava de boa, até porque isso foi só em um trailer. E eu lembro, na época, o trailer tinha mudado a voz de não um personagem só, mas de todos, literalmente, foi todos os personagens. Mas graças a Deus, a Netflix ouviu a comunidade e decidiu voltar tudo ao original. E lembra que eu disse que houve uma troca de estúdios? Então, não foi só a censura que foi afetada nisso. E agora a gente chega no segundo problema, a animação. E caramba, é triste, mas é engraçado ao mesmo tempo porque isso rendeu uns bons memes na época. Eu lembro do Vice Maker zoando tudo isso na época. 2020 rendeu uma boa quantidade de memes com a animação de Nanatsu. Mas é claro, isso é engraçado agora. Em 2020 isso foi bem triste, porque a gente acabou perdendo um pouco da essência do anime. Eu lembro que pros padrões da época, Nanatsu era um anime muito lindo e extremamente bem feito. Lembra que eu disse que houve essa troca de estúdios? Então, a maior culpada não são eles. Infelizmente, eu descobri. A Netflix que deu um prazo e, na verdade, o prazo já estava bem na hora para ser entregue. E eu já vi ela fazer isso em outras séries, assim como Stranger Things na segunda temporada, onde dá pra perceber que essa temporada não tem um objetivo claro. A gente vê o Will fazendo simplesmente as mesmas coisas.
E sem tirar as coisas sem sentido que tem nessa temporada. Mas enfim, o foco não é o Stranger Things, mas sim como às vezes a Netflix trata as séries dela. O caso mesmo de Stranger Things foi porque eles literalmente fizeram uma série que ficou extremamente famosa. Ou seja, foi uma dar o quê? Dinheiro. E a Netflix queria o quê? Dinheiro. Então foi literalmente juntar os pontos. A gente lançar a segunda temporada o mais rápido possível, é claro que a gente vai ganhar mais dinheiro. E com esse pensamento que eles fizeram uma temporada que literalmente não tem valor nenhum. Você assistir Stranger Things na primeira temporada e pular pra terceira, não vai ter literalmente efeito nenhum. Até porque a segunda não tem muito propósito, se é assim que eu posso dizer. É quase como se fosse um filler. E eles cometeram esse mesmo erro com Nanatsu. Eu acredito que a prática leva à perfeição. E a prática requer tempo. E se você não tem isso, você não vai ter perfeição. Não necessariamente que o anime era perfeito, mas eles realmente fizeram decair. E graças a Deus, a Netflix parou um pouco com isso de ter prazos extremamente pequenos. Mas que isso afetou a forma de como a gente via Nanatsu, com certeza afetou. E é até estranho, porque a gente percebe o quão fácil teria sido de evitar tudo isso que aconteceu com Nanatsu. A Netflix simplesmente deveria ter sido mais paciente. E, eu não cheguei a dizer, mas eu não acredito que a censura foi um problema tão grande quanto a animação. Mas já que eu dei a solução da animação, eu acho que seria justo fazer o mesmo com a censura. E na verdade a censura é o mais simples de todos. Eles não deveriam ter feito o que eles fizeram, porque Nanatsu não tinha medo de mostrar sangue, Nanatsu não tinha medo de mostrar um coração. E simplesmente os caras pegaram e falaram assim, dane-se, a gente vai censurar tudo isso agora, e no meio do anime. Eu acredito que uma solução, entre aspas, seria ou ter implantado isso desde o começo, ou simplesmente não colocar um coração branco e um sangue branco do nada. Chega até a ser engraçado, né? E agora a gente chega no ponto que pra mim é o que mais me dói, pra ser sincero. E eu quero ser verdadeiro aqui com vocês. Sem filtros, sem nada. Mano, a história de Nanatsu decai tanto na terceira temporada, mas de um jeito tão ridículo, que eu não terminei. Eu não quis terminar. A história me desanimou pra caramba. E falando sério pra vocês, era um hype insano pra mim pra terceira. A forma como as minhas expectativas foram decaindo conforme os episódios foram passando foi incrivelmente rápido. Eu acho um pouco cômico, um pouco engraçado, mas é bem complexo de explicar. A história me desanimou pra caramba. Eu lembro que eu parei na época que o Arthur tinha descobrido que o gato dele era do mal. Que inclusive eu nem lembro qual que era o nome do bendito gato. E a partir daquele momento eu não assisti mais. Porque eu falei, caramba, velho. Os caras derrotou o Rei Demônio com basicamente o poder da amizade. E logo depois de toda essa treta com o Rei Demônio, vem essa parte do Arthur, o que não faz sentido nenhum. E quando você pensa que finalmente tá tudo em paz, os caras vão lá e me tacam mais o problema. E beleza, isso aí não seria ruim se o anime não tivesse se desenrolando do jeito que ele tava. E isso me deixou sem palavras. Eu não tinha mais vontade de assistir. Eu tô falando de coração. Eu acredito que tem muita gente que ainda goste e que tenha gostado da terceira e da quarta temporada. A quarta eu não vou falar muito porque eu não tenho certeza se foi boa ou não, mas foi decepcionante. A terceira foi extremamente decepcionante. Eu sei que eu não fui tão formal quanto eu tava sendo no vídeo, mas isso aqui é um desabafo de um fã que realmente gostou muito de Sete Pecados, mesmo com todos os problemas, todas as polêmicas, toda aquela treta envolvendo o Meliodas e a Elizabeth, toda aquela história do Meliodas ser assediador e a relação estranha que ele tinha com a Elizabeth quando ela era menor. E caramba, fazendo esse vídeo eu lembrei do rolê que era do Scanner e a Merlin. Porque a Merlin, na verdade, tinha uma aparência de criança. Ela só usava um feitiço ou alguma coisa assim pra ela ficar com aparência de velha. Isso é muito estranho, mas é uma mania de muitos japoneses. E eu já vi isso em outros animes. Então a gente releva, né? Mesmo sendo estranho pra caramba. E a questão da história me deixar tão desanimado é porque a gente olha pro passado, vê todo aquele desenvolvimento que teve. E eles literalmente meio que não jogou isso no lixo, mas jogou de certa forma. Ver um grupo de personagens tão importante como os Sete Pecados ser resumido a basicamente o poder da amizade me deixou muito triste. E eu não entendo, eu não sei se no mangá foi assim, eu não li o mangá. Isso aqui é a opinião de um fã do anime da Netflix. E inclusive eu me arrependo de não ter terminado. Mas calma, eu não me arrependo do nível de ter voltado atrás. Simplesmente
eu me arrependo de não ter terminado, porque eu acho que eu deveria ter pelo menos visto como essa saga acabava. Até porque talvez minha opinião poderia ter mudado, mas vacilo, Netflix. Isso foi vacilo. E de coração, eu sei que a minha opinião pode ser um pouco impopular. Mesmo assim, eu tenho certeza que pelo menos alguma pessoa que assistir isso aqui vai concordar comigo. E bom, eu acho que é isso. Aqui se conclui o vídeo. Eu dei meus pontos, o que eu achei que estragou o anime e o que eu achei que poderia ser feito pra consertar. De qualquer forma, agora já foi. A merda já aconteceu. Eu tenho que dizer que o anime tinha muito potencial ainda. Porém, a terceira temporada foi o final pra mim. Acho que é isso. Foi numa pegada bem diferente do que eu costumo fazer aqui. Eu ainda tô testando coisas novas. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo ou ideia, é só escrever nos comentários que eu com certeza vou ler. E se for uma ideia legal, eu com certeza vou fazer. Eu sei, esse vídeo foi um pouquinho diferente do que eu posto, mas eu quis fazer algo sobre um assunto que eu gosto. É claro, essa foi a primeira vez que eu falei sobre anime. Eu sei, o vídeo pode não ter ficado lá essas coisas, mas tenham paciência. Eu vou melhorar, só confia. Enfim, acho que é isso. Se você se inscrever e dar um like, vai me ajudar demais. E também me faz companhia. E é isso, gurizada. Tô me despedindo aqui de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E falou. Fui.